Fala pessoal, aqui é o Jorge e nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de mais uma atualização na Lei 1818, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui embaixo e ativar as notificações. Bom, o que nós temos aqui? Teve uma alteração no artigo 134 da Lei 1818 de 2007, certo? Essa alteração, ela trouxe aí pra gente... Ela foi realizada, na verdade, pela Lei 3.873 de 2022. E ela acrescentou uma proibição aos servidores públicos do Estado do Tocantins. Essa proibição é a proibição de violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício da sua função. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes, os advogados no exercício da sua função, eles precisam de coisas perante a administração pública para defender seus clientes, para requerer informações e eles se deparam com situações de que os servidores públicos, eles não respeitam as regras, como por exemplo, não respeitam a questão de fornecer documento, de deixar o advogado acompanhar seu cliente durante um inquérito policial. Enfim, pode ser que aconteçam diversas situações. Então, por isso, é uma proibição dos servidores públicos violar essas prerrogativas quando o advogado estiver desempenhando a sua função. Um exemplo clássico é recusar fé a documentos públicos, que também é uma proibição prevista na Constituição Federal. Então, o servidor ele é obrigado a seguir essas regras e não violar essas proibições. Veja bem, é interessante a gente dar uma olhada aqui na Lei 1818 para a gente poder entender uma coisa. Ó. Vamos lá para o artigo 134. Aqui a gente tem o regramento do servidor. Então, aqui no artigo 133 tem os famosos deveres, né? O que ele tem que fazer. Olha só, exercer com zelo as dedicações, observar as normas legais e regulamentos. E aqui tem as proibições, ó. Ausentar-se durante o serviço sem prévia autorização do chefe imediato, recusar fé a documento público, promover resistência injustificada a andamento de documento, ou processo ou execução de serviço. Então, o que a gente teve aqui? A gente teve um acréscimo nesse artigo 134, beleza? Que é essa questão que a gente trouxe para vocês, ó. Violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício da sua função. E o que é importante, um ponto de compreensão aqui? Bom, muitas vezes a gente se depara com as situações que a palavra do agente público, ela tem muito valor, né? Por exemplo, quando a gente está diante ali de um inquérito policial, certo? E até mesmo de uma ação penal, aonde o testemunho, né? O testemunho daquele agente público, ele pode ser utilizado até como meio de prova em um processo. Mas isso aqui tudo segue uma lógica do direito administrativo que o momento é muito oportuno para que você compreenda. Veja bem, quando você ingressa em cargo público, então a partir do momento que você está em um cargo público, não é mais você que pratica o ato, né? Não é o agente público, é o Estado. Então você, durante o desempenho da sua função, você está representando o Estado, beleza? Isso aqui a gente adota no direito administrativo a teoria da imputação, que uma das grandes defensoras aí é a professora Maria Silva Zanella de Pietro. E olha só que interessante, o agente público, quando ele ingressa em cargo público, já que ele representa o Estado, a gente tem a aplicação do princípio da legalidade para ele. E nós temos a aplicação do princípio da legalidade de forma restrita, certo? Que é aquela questão da subordinação da norma. Lembra, lá na aula de direito administrativo, quando o professor fala assim, o agente público só pode fazer o que a lei manda, o agente público só pode fazer o que a lei determina. Portanto, se a lei não manda, o agente público não pode fazer. E por conta disso, que os atos administrativos, em razão desse raciocínio, é que os atos administrativos, eles gozam da chamada presunção, veja bem, de legitimidade, né? Que legitimidade, leia-se, respeita aos princípios e também a lei, né? Então, por isso que também a gente chama de presunção de legalidade.
e de veracidade. Por quê? Porque a gente vai presumir que a pessoa que está dentro de um cargo público está seguindo as regras. E a gente vai presumir isso por conta de um outro princípio que também aplica-se ao agente público, que é o princípio da boa-fé. Então, nós presumimos que o agente público está seguindo a regra. Nós, cidadãos, presumimos, nós confiamos que o agente público está seguindo a regra, que ele vai seguir a regra estabelecida na lei. Então, quando o agente público pratica um ato, o ato ele tem presunção de legitimidade ou veracidade, justamente porque ele está respeitando aquele regramento lá, que nós vimos lá, ó, dos seus direitos, os seus deveres e seguindo as suas proibições, beleza? Como, por exemplo, respeitando as prerrogativas dos advogados, quando os advogados precisam de alguma coisa perante a administração. Por isso que o ato administrativo, em razão dessa presunção, ela possui uma presunção que nós chamamos de presunção iuris tantum, que no direito administrativo é a chamada presunção relativa. E o que vai acontecer com essa presunção relativa? É aquela presunção que cabe prova em contrário. Cabe prova contrário, mas quem tem que comprovar isso é a pessoa, né, que quer provar, o particular. Então, o que acontece? Quando você entra com processo contra um agente público, você que tem que comprovar se aquela atuação dele foi regular, foi verdadeira, porque nós já vamos presumir que ele está certo. E se você não comprovar, você não vai ganhar aquela sua pretensão de comprovar que o agente público não agiu de acordo com a regra. E isso segue toda uma lógica, como, por exemplo, o regramento de proibições que a gente aprendeu aqui, né, no artigo 134 da Lei 1818. Então é isso, bons estudos e até os nossos próximos vídeos.